Olá, boa noite. Mais uma vez eu estou aqui palestrando para a ANAP, atendendo ao seu convite. E nós vamos ter nós estamos já tendo, o primeiro Fórum Online de Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade, no período de 1 a 5 de junho de 2017. A palestra para a qual nós fomos convidadas intitula-se Percepção Ambiental aplicada à educação como estratégia para a sustentabilidade. Bem, a participação como palestrante nesse primeiro Fórum Online de Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade promovido pela ANAP se constitui numa experiência gratificante pela importância e dimensão que esse evento assume junto a um público interessado em entender e melhorar o meio ambiente. Assunto tratado com muita pertinência também no âmbito geográfico e no qual nos inserimos, além de ser uma tarefa de muita responsabilidade, tendo-se em vista a representação institucional que se impõe em relação à Universidade de Pernambuco, campus Garanhuns, onde se exerce a docência. Bom, para iniciar nossa fala, toma-se como ponto de partida o livro A Cabeça Bem Feita, de Edgar Morin, no qual encontramos a seguinte passagem, abre aspas: o saber não nos torna melhores nem mais felizes, mas a educação pode ajudar a nos tornarmos melhores, se não mais felizes, e nos ensinar a assumir a parte prosaica e viver a parte poética de nossas vidas. Morin, 2003, página 11. Vê-se, pois, que a educação é o fio condutor desta exposição, que além de trazer a reflexão sobre a necessidade de aprender e também ensinar, evidencia a alegria do partilhamento do saber, em suas diversas faces, ao mesmo tempo em que nos chama a prestar atenção no fato de que esse processo educacional pode ser visto e vivido com a beleza existente nos versos dos melhores poemas, das melhores poesias. No entanto, para que possamos alcançar uma boa performance na área da educação, e intrínseca a ela tem isso que se convencionou chamar de educação ambiental, é fundamental que se tenha uma boa estratégia. E aqui podemos fazer um paralelo com a famosa obra intitulada, abre aspas, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, século VI a.C., escrita há tanto tempo, mas ainda bastante utilizada em vários campos da ciência e também da vida. Trata-se de um livro que mostra a importância do conhecimento, a necessidade do autoconhecimento, o conhecimento do outro e o conhecimento do contexto e do ambiente envolvente em toda sua magnitude para se ganhar um certame. Nesse contexto, compara-se o general de Sun Tzu ao professor, mediador, ministrante ou qualquer outro termo comumente utilizado atualmente para designar aquele que oportuniza ao outro, formalmente ou não, um determinado saber, um determinado componente curricular. Toma-se então uma frase do referido autor que expressa bem qualidades consideradas por ele para um líder, um comandante, qual seja, abre aspas, por um comando entenda as qualidades do general, dois pontos, sabedoria, sinceridade, humanidade, coragem e rigor. Sun Tzu, século VI a.C., em Coleção Cultura, 1996. Exatamente o que se espera de um professor. Este também sob um comando, obedecendo a hierarquia pré-estabelecida e que não lhe permite muita liberdade em sua prática cotidiana. É aí, então, onde está a oportunidade do exercício de sua sabedoria, na coragem de aproveitar os flancos que lhe são abertos no dia a dia, podendo então usar sua disciplina associada ao conhecimento
e imprimir sua marca em direção à vitória, junto aos seus alunos, particularmente na área ambiental. Vitória que irá se cristalizar e reverberar nas mentes e procedimentos dos seus discípulos, alunos ávidos em serem também atores atuantes em suas diversas realidades e capazes de adequar aos seus contextos de vida estratégias de convivência com esse mundo cheio de problemas ambientais, os quais, em sua maioria, estão emoldurando a vida de todos. Ou seja, uma boa estratégia pode ser entendida também como meios utilizados para se conseguir alguma coisa, que no caso é para se atingir positivamente e de forma harmoniosa os preceitos da educação em geral e especificamente uma educação ambiental necessária à sustentabilidade sob seus variados aspectos: econômico, social, ambiental, cultural, geográfico. Ainda nessa vertente de raciocínio, ressalta-se principalmente para aqueles que não se debruçam profundamente na obra de Morin, que o mesmo, abre aspas, em 1945, é nomeado tenente-coronel e incorporado ao governo militar na zona francesa de ocupação, fecha aspas. Isso está disponível em edgarmorin.sesc.org.br, Vida Cronologia, facilmente encontrado na internet. E embora nunca tenha tido, de fato, a experiência de uma sala de aula, teve o privilégio de trabalhar com importantes nomes do pensamento filosófico da época, o que lhe rendeu a oportunidade de assimilar a realidade à percepção que tinha de reformar o pensamento e também as instituições, tornando-se, pois, um ícone por sua luta para alcançar uma sociedade melhor e mais antenada com as grandes questões que atormentam o mundo atualmente. Não somente para entender, mas principalmente para integrar e perceber onde se pode agir através de um entendimento complexo. Mas o que vinha a ser um pensamento complexo, um entendimento complexo? Para Morin, abre aspas, a complexidade é um tecido. O que é tecido em conjunto? De constituintes heterogêneos, inseparavelmente associados. Ações, interações, retroações, determinações, acasos, que constituem o nosso mundo fenomenal. Trata-se, portanto, de colocar em exercício um pensamento capaz de abordar o real, de dialogar com outros saberes e de negociar com o pensamento simples, em reorganização permanente. Morin, 2003, página 20, citado por Morales, 2009, página 75. Muito bem. Talvez haja, por parte dos ouvintes, uma certa cisma, uma certa surpresa com o desenvolvimento dessa apresentação, ao tomar ciência da proximidade entre temas aparentemente tão díspares como educação e embates. Porém, não são tão distantes assim. Toma-se como exemplo a ciência geográfica e um de seus expoentes mais ilustres, Yves Lacoste, o qual escreveu o emblemático livro intitulado, abre aspas, A Geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra, fecha aspas, nos idos da década de 1970 do século passado. Nessa obra, o autor deixa claro que a geografia foi dicotomizada. De um lado, a geografia dos professores, tida por alguns como livresca, praticamente sem utilidade, enfadonha, entre outros adjetivos. E por outro lado, a geografia dos estados maiores, das grandes empresas capitalistas. Assim sendo, é notório a grande importância da geografia em sentido lato, no que tange a pensar o espaço sob a cúpula de todas as suas categorias de análise, sob todas as suas vertentes do pensamento, sob todas as suas abordagens metodológicas, e, no contexto de tudo isso, encontra-se a questão da educação.
particularmente a ambiental, também tratada no âmbito da geografia, que por essência é uma ciência com características interdisciplinares. Voltando-se a Morin, cabe ainda ressaltar que a interdisciplinaridade presente na sua formação, visto que ele é formado em filosofia, história e geografia, facilita pensar e agir no contexto onde se prima também pela percepção. Nesse ponto, traça um pouco de psicologia para mostrar que, em seu âmbito, ciência da psicologia, se desenvolveu os estudos de percepção humana, aproximadamente em 1879. Simões Tiedemann, 1985, citados por Rodrigues et al., 2012, página 99. Na sequência, e no mesmo documento de Rodrigues, tem-se Forgus, 1971, página 12, que define percepção como sendo processo de extrair informação a partir da recepção, aquisição, assimilação e utilização do conhecimento, no qual estão subordinados a aprendizagem e o pensamento. Para Morin, 2000, página 20, nesse mesmo documento ainda, todas as percepções são, ao mesmo tempo, traduções e reconstruções cerebrais com base em estímulos ou sinais captados e codificados pelos sentidos. No bojo dessa explanação, coloca-se um outro autor de fundamental importância para uma conexão com os interesses e trabalhos de cunho ambiental. Chama-se Ifutuan, que, entre suas contribuições científicas, pode-se citar a obra, abre aspas, Topofilia, um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente, fecha aspas, publicado em 1974. Outro grande personagem que sofreu influência de momentos de conflito, pois viveu sua juventude praticamente nesse período, além de ser filho de diplomata, ou seja, a política internacional estava em casa. Graduou-se em 1951 em Oxford, Inglaterra, e posteriormente fez mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Coincidentemente ou não, o período da publicação de Topofilia vai de encontro à ascensão do ecologismo e às preocupações ambientais sob as mais diversas correntes, e no prefácio da edição de 2012 de Topofilia, página 9, elaborada por Marandola Júnior, tem-se que esse livro levou a grande impacto em termos gerais e impacto igualmente significativo foi sentido no movimento ambientalista, especialmente na ala mais espiritualista, que encontrou nas páginas de Topofilia esperança e um sentido global para pensar o ambiente na forma como é percebido e vivido pelas pessoas, respeitando-se suas tradições e valores culturais. Portanto, pensar a educação lançando mão de percepções como estratégias para se alcançar a sustentabilidade ambiental é um desafio. E mais do que isso, é um jogo que se impõe semelhante a um xadrez. O exercício para isso se inicia em casa, na família, onde os valores fundantes de uma sociedade se arquiteta e se fortalece. A partir daí, a educação formal entra em cena, e nesse caso, os mestres, sempre doutores em lidar com seus aprendizes, também podem ser comandantes de batalhas, passo a passo, como formiguinhas. E nesse sentido, retorna-se aos dizeres de Sun Tzu, quando ele enfatiza o seguinte, vejam que interessante. Um homem é uma unidade. 2 homens são um par. 3 homens são um trio. Um par mais um trio fazem 5, que é um esquadrão. 2 esquadrões formam uma seção. 5 seções, um pelotão. E ele continua. Sun Tzu, século VI a.C., em Coleção Cultura, 1996. Ou seja, a união
faz a força. E a adequada preparação é vital para a conquista dos objetivos. O professor, então, tem toda a condição de ser o maestro desses grupos, podendo, se bem ordenados e se bem orquestrados, em pouco tempo ter sua reversão da forma de pensar o ambiente e, consequentemente, atender aos princípios da sustentabilidade, entre os quais, talvez, o mais importante seja a preservação do capital natural para as futuras gerações. Com relação ao capital natural, entendido como conjunto de todos os ecossistemas e sua diversidade, seus bens tangíveis e intangíveis, o filósofo Michel Serres coloca muito adequadamente que nós, seres humanos, temos uma relação de parasita-hospedeiro, que tanto pode se dar por uma via inconsciente quanto consciente. E nessa segunda modalidade é onde reside a maior preocupação, uma vez que os humanos se constituem numa sociedade consumista. E por mais que se tente equacionar essa questão, os pratos da balança parecem não poderem ou não conseguem se equilibrar. Interessante frisar aqui também que, como os outros importantes pensadores citados no texto, Morin, Tuan, Lacoste, o Serres, nascido no início dos anos 1930, também sofreu influência forte em sua formação do período tenebroso e de grandes conflitos na Europa de então. Percebe-se que esses homens perceberam que a humanidade precisava encontrar um rumo que a levasse além da paz, a uma melhor existência com a natureza. E um dos caminhos foi pensar a questão da educação, do ambiente. Para isso, outro ponto fundamental era pensar os valores morais, pois esses seriam caminhos para o estabelecimento de atributos que seriam norteadores, pelo menos elencados em documentos e discursos, de doutrinas e paradigmas, voltados à construção de uma sociedade mais equilibrada e um ambiente mais equilibrado também. Novamente, então, coloca-se a educação geral e sua vertente ambiental como alavancas desse processo. Em suma, verdade e beleza, conhecimento e piedade, ética e ciências, educação e vida, arte e previsão, utopia e possibilidades transitam na esteira da nossa finitude e seus opostos servem-nos de desafios permanentes. A simbiose dessas relações pode fertilizar novos sítios de saberes, que prosperam na abertura de variantes objetivas e que o fluxo do tempo percolado nos possibilita, como é o caso das ciências duras, entre aspas, e humanidades. Eis o desafio permanente à educação, e fundamentalmente à educação ambiental, que também poderíamos denominar de eco-bio-socioambiental. Isso são palavras de Serres, citado por Calone, Arraial, 2013, página 51. Logo, encerra-se essa palestra com a reflexão de que sustentabilidade indica uma busca pelo equilíbrio entre a melhoria da qualidade de vida dos homens e o limite ambiental do planeta. Rodrigues Silva, 2012. E, portanto, a percepção deste, que devidamente exercida, e, portanto, a percepção, desde que devidamente exercida, contribui significativamente para se encontrar estratégias, meios, para se aproximar, mesmo por um dado momento, com a tão sonhada sustentabilidade. Utopia? Sim. Mas a educação, através de nossos mestres, sejam eles pais, professores, orientadores, podem nos ajudar muito nessa luta de boa convivência com nossa casa, com o nosso planeta. A todos, muito obrigada.